Do Elmano de Freitas não exonerou e, pelo visto, não exonerará, demonstrando que realmente continuará governando o Ceará com o secretário de Segurança, como o senhor Samuel Elânio, que acha razoável o número de assassinatos no Estado. Ontem, aqui, nós falamos da infelicidade que foi a declaração do secretário, publicada no jornal O Povo. Hoje, no mesmo jornal O Povo, após críticas de políticos, o secretário se desculpa em artigo que começa dizendo, abre aspas, todas as vidas são importantes, e o objetivo primordial do nosso trabalho é preservá-las. Analisamos diariamente os indicadores criminais, por meio da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, SUPESP, e o aumento nas mortes por crimes violentos nos primeiros meses de 2024 nos preocupa. Por analisar diariamente os números, sei da atenção que devemos ter com eles, sobretudo por cada um indicar uma pessoa que partiu de forma violenta e prematura. Segue o artigo do secretário Samuel Elânio no jornal O Povo. Durante um evento no Centro Integrado de Segurança... Durante um evento no Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, manifestei essa preocupação a jornalistas e utilizei um termo que não condiz com o que penso e foi inadequado naquele momento. Sei que nossos indicadores são desafiadores. Segurança é um assunto sério que deve ser tratado com responsabilidade e não com politicagem, com fins eleitoreiros, como muitos pré-candidatos têm feito, entre eles o prefeito da capital. Fecha aspas. O senhor secretário Samuel Elânio não tem autoridade alguma para criticar os políticos que o condenaram, também pela infeliz declaração. Aliás, podendo até parecer um paradoxo, eu ter feito ontem a primeira crítica pública ao senhor secretário pela sua declaração infeliz, relativizando os homicídios no Ceará, eu o parabenizo pelo fato de ele não ter colocado a culpa dos jornalistas, ou no jornalista que registrou a sua declaração, pois a quase totalidade dos políticos, em situação parecida, semelhante, sempre diz que a frase foi tirada de um contexto, pois ele não queria dizer o que disse. Só por esse ponto, ele foi honesto. O secretário, pela idiosincrasia dita, merecia muito mais crítica e condenação, não só dos políticos, além de merecer a exoneração imediata, o que deveria ter ocorrido ontem mesmo. Não se conhece, infelizmente, alguma reação contrária ao dizer do secretário, das associações civis e, sobretudo, do empresariado local, né? Tanto ligado à indústria quanto ao comércio. Talvez pelo fato de eles
empresários pagarem por suas próprias seguranças, mas os mortais cearenses não têm como pagar por segurança própria e reclama da falta de ação do secretário de Segurança. Reclama merecidamente, porque a administração da segurança pública está péssima. O deputado federal Mauro Benevides Filho, que é do PDT, me ligou ontem no início da noite para comunicar que, a partir de ontem, oficialmente, ele é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, segundo o ofício do presidente Lula ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Mauro Filho pode até não ser o deputado federal melhor preparado para tratar de temas da área econômica, mas, indiscutivelmente, ele está entre os 5 melhores economistas do Brasil. Mauro Filho formulou o projeto econômico do presidenciável Ciro Gomes, de quem é amigo particular há muitos anos. E desse projeto que ele articulou, que ele preparou para o Ciro, já foram aproveitadas pelo governo Lula algumas ideias, como, por exemplo, o Desenrola Brasil, que no programa do Ciro era negociar as dívidas do brasileiro para que eles saíssem do SPC, do Serasa e voltassem a consumir normalmente, como todos os outros brasileiros não tão endividados. Mauro, ontem, antes de ligar para alguns jornalistas, ele, sem dúvida, não ligou só para o Edson Silva, ele ligou para alguns outros colegas. Ele disse que havia ligado para o seu líder, Ciro Gomes, e também para o governador Elmano de Freitas. O deputado estadual Lucinildo Frota, ontem, da tribuna da Assembleia, responsabilizou o prefeito Roberto Pessoa, de Maracanaú, pelo calote dado à parte da população de Maracanaú por uma empresa que lançou um grande empreendimento naquela cidade com o apoio do prefeito. Vamos ouvir parte do que disse o deputado. De Maracanaú está se transformando em um golpe. Um golpe quando o prefeito paga uma propaganda na televisão e diz que o hospital de Maracanaú foi reformado e ampliado, emergência pediátrica e adulta. É um golpe, porque o maracanãense sabe que o hospital não foi reformado, não foi ampliado, está lá do mesmo jeito, 20 anos, reformas intermináveis, emergência pediátrica e adulto, tudo junto. Não tenham cuidado com as nossas crianças. É um golpe que não vai estar enganando a quem, porque fala na televisão, horário nobre, avenidas duplicadas e ampliadas, todas se desmanchando. A cultura foi golpeada quando manda um projeto de lei para a Câmara para tirar a participação popular. O sistema municipal de cultura hoje não tem participação popular, deputados. É um golpe contrariando as orientações que tem no Sistema Estadual de Cultura e no Sistema Nacional de Cultura. O Comitê de Cultura totalmente deixado de lado, a participação popular, as decisões dos recursos que são investidos na cultura, não tem mais participação popular, um golpe na cultura, um golpe não qualifica quando
Aqui, as pessoas que fizeram o processo seletivo, que era para ter recebido o resultado dia 28, passaram para o dia 14, adiaram para o dia 20, adiaram para o dia 22 ontem e saiu hoje pela manhã. Ou seja, por que tanto adiamento? O que foi que houve? O que é que estavam ajeitando? Mega golpe patrocinado pelo garoto propaganda de Maracanaú, prefeito Roberto Pessoa, quando? Para ajudar um amigo pessoal, ex-deputado Pierre Landim, que foi presidente desta casa, lançou no seu gabinete, no dia 1º de julho de 2021, assinou o protocolo de intenções, falando que seria o maior shopping de moda do Norte e Nordeste. O prefeito Roberto Pessoa podem falar o que falar, mas ele tem a credibilidade de um prefeito que foi prefeito 8 anos, saiu bem avaliado, reelegeu o seu sucessor, hoje deputado Firmo Camussa, prefeito por 8 anos, e lançou o empreendimento lá no seu gabinete. As pessoas que compraram, deputado Felipe Mota, esse mega shopping que foi lançado como se fosse o maior shopping de moda do Norte e Nordeste, foi porque acreditaram, porque viram, foi lançado no gabinete do prefeito. O prefeito, depois, em seguida, no dia 23 de outubro, foi lá para o empreendimento, onde funcionava a Concretópolis, um empreendimento, uma empresa de concreto. Aí foi lá, o prefeito foi, deu credibilidade. Milhares de pessoas compraram. Teve uma pessoa, deputados, teve uma pessoa que se matou, porque fez empréstimo, se endividou, foi para agiota, porque se tivesse dado certo, teria sido muito bom para Maracanaú. Só que essas pessoas não acreditam mais, querem o seu dinheiro de volta, foram para a justiça, deputado Felipe Mota. Por isso que essa ação coletiva que foi falado ontem pelo secretário Euler Barbosa para as pessoas lá da comissão, eu acho que perde o efeito, porque decisões da justiça que determina que seja devolvido o dinheiro para dezenas de empreendedores, a justiça determina e eles não cumprem a decisão. Quando vão nas contas, os proprietários que estão lá do Mega Shopping, não tem nada no nome, não tem dinheiro na conta, não tem um prédio no nome, vai no Bacen, nas contas não tem R$1. O que adianta a decisão judicial se não tem a boa vontade de pagar o que deve a essas pessoas? Para em frente do Mega Shopping, fui lá, fiz um pronunciamento, vim aqui na casa, fiz um pronunciamento e recebi no meu gabinete o ex-deputado Pierre Landim me chamando, me dizendo que não podia ter falado o nome do prefeito Roberto Pessoa, que ele não tem nada a ver com o empreendimento. Eu disse, tem sim, deputado. O prefeito Roberto Pessoa foi o garoto propaganda do empreendimento, lançou no seu gabinete, puxou a responsabilidade para si. Se ele puxou a responsabilidade para si, se não deu certo, ele também tinha que ter puxado a responsabilidade para si, ter chamado o Pierre Landim, ter dito, meu irmão, vamos resolver esse problema, vamos chamar esse pessoal aqui para reunião, eu não posso ter meu nome envolvido em um golpe. E eu garanto que os familiares do prefeito Roberto Pessoa, que as pessoas que conhecem, não admitem uma situação, o que o deputado Pierre Landim está fazendo com Roberto Pessoa. Que venda alguma coisa sua, venda imóvel, venda casa, venda terreno, mas devolva o dinheiro para esse povo. Finalizar o seu mandato, o seu terceiro mandato, de uma forma onde são vários golpes no município de Maracanaú e findar com um mega golpe. Prefeito, puxe para si a responsabilidade e resolva a situação desse pessoal. O senhor já está na altura dos seus 81 anos, mas não acabe o seu mandato da pior forma. Bom, da coluna política do jornal O Estado de São Paulo, de ontem, tiramos: lideranças do PT de Minas Gerais querem acionar a executiva da sigla após o ministro Camilo Santana, Educação, confirmar, ao lado do governador
Romeu Zema, parceria entre os governos federal e estadual para a construção de hospitais universitários. Prefeito de Divinópolis, o bolsonarista Gleidson Azevedo, do Partido Novo, estava na audiência para a qual nenhum deputado petista de Minas Gerais foi chamado. Prossegue a coluna do jornal Política do jornal Estadão. O anúncio, entre parênteses, para Divinópolis, deveria ter sido feito pelo presidente Lula, não pelo governador, responsável pelo abandono da obra, declarou à coluna a tesoureira do PT, Gleide Andrade, que é de Minas Gerais. O MEC afirmou que o ministro recebe governadores de todos os estados e espectros políticos. O Ministério da Educação está sendo visto com muito interesse, sobretudo pelo Centrão, que quer um lugar importante naquele ministério. O ministro Camilo Santana tem razão em fazer objeção à saída da Isolda Sela do seu status. Isto porque a saída dela implica em mudanças no comando do Ministério. E, em se abrindo essa possibilidade, o Centrão quer um cargo de grande visibilidade no Ministério. Não quer o lugar da Isolda. Não, o lugar da Isolda é um lugar para realmente um técnico, como ela de fato o é. Uma pessoa que conhece muito bem de educação. O Centrão quer o lugar hoje ocupado pela ex-secretária da Fazenda do Estado do Ceará, a Fernanda Pacobaíba, que é a mulher que cuida do dinheiro do Fundo Nacional de Educação. Camilo sabe que se perder Isolda, vai perder este lugar do fundo, do comando do dinheiro do Fundo Nacional de Educação. É muito dinheiro. E ele, naturalmente, saindo a Isolda, ele vai garantir um lugar para a Fernanda Pacobaíba e ela deve ir para o lugar da Isolda, mesmo entendendo muito pouco ou quase nada de educação. O Centrão quer o Fundo Nacional de Educação. O calendário eleitoral não tem mais nenhuma data importante neste mês de maio, que caminha para o seu final. Mas, para junho, nós temos várias datas. O dia 3 de junho, por exemplo, a segunda-feira, é a data limite para que os partidos políticos comuniquem ao Tribunal Superior Eleitoral a renúncia do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Por aqui, sem dúvida, não tem nenhum partido que a sua nacional não queira receber o dinheiro do fundo eleitoral. No dia 5 de junho, é a data limite para a Justiça Eleitoral disponibilizar aos partidos políticos a relação de todos os devedores ou devedoras de multa eleitoral, a qual
embasará a expedição das certidões de quitação imprescindíveis para o pedido de registro de candidaturas. Também, no dia 17 de junho, a data limite para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar o montante de recursos disponíveis no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o tal Fundo Eleitoral, observados 15 dias a partir do recebimento da dotação orçamentária pelo Tribunal. Quando o governo federal, 15 dias após o governo federal liberar os 5 bilhões e tanto para esse fundo eleitoral, o tribunal então vai dizer quanto caberá a cada um dos partidos. No dia 20 de junho, o último dia para o Diretório Nacional da Federação, após definir partido políticos federados que poderão obter a chave de acesso ao sistema de candidaturas, módulo externo, informar ao Tribunal Superior Eleitoral, por formulário próprio, as unidades da federação em que, se for o caso, deverá ser inibida a concessão da chave a outro partido. Finalmente, no dia 30 de junho, data a partir da qual é vedada, essa é importante, mais importante ainda, a partir do dia 30 de junho, é vedada as emissoras de rádio e de televisão transmitir programas apresentado ou comentado por pré-candidata ou pré-candidato. Os radialistas, jornalistas que quiserem ser candidato a prefeito ou a vereador nas eleições deste ano, a partir do dia 30 de junho, não poderão mais falar no rádio e na televisão. Na Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, as vereadoras Adriana Almeida e Adriana Jerônimo criticaram a falta de creches da Prefeitura para atender a todas as crianças de famílias necessitadas. Vamos ouvir primeiro a vereadora Adriana Almeida. É uma realidade dentro do nosso município que, infelizmente, o município de Fortaleza não consegue atender a grande demanda que existe em relação à procura de creches e pré-escola. E esse é uma idade muito importante de desenvolvimento das crianças, de socialização, de começar a aprender aí, né, a ter contato com o mundo escolar, com a sociabilidade, mas também é importante para as mães, que muitas vezes têm que trabalhar. Nós temos várias mães solos que precisam trabalhar e dependem de uma creche para deixar seus filhos. E o que a gente vê é uma realidade muito cruel dentro da nossa cidade. Eu peço para o Zé da Técnica colocar alguns números que a gente vem colhendo em relação à realidade da educação infantil e pré-escola dentro do município de Fortaleza. Os nacional, estadual e municipal de educação de 2014 a 2024, ele diz que tem que ser ampliada a oferta de educação infantil em creche para atender, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos até 2024. E universalizar o acesso à pré-escola até 2026 para crianças de 4 a 5 anos de idade. Vamos ver aí como está a nossa realidade. Em 2020, o município de Fortaleza foi obrigado a garantir o direito de acesso à educação infantil, inclusive com instalação de berçários, devido à alta procura que a gente tinha no município de Fortaleza. Em 2022, nós temos aí o dado das matrículas não atendidas na educação infantil.
A gente traz dados de 2022 até 2023. As creches de 0 a 3 anos foram 14.207 crianças não atendidas nas creches em relação à educação infantil no município de Fortaleza. A pré-escola, de 4 a 5 anos, 1.336, o que dá um total de 15.543 crianças não atendidas na matrícula para creche e pré-escola no município de Fortaleza. Um dado alarmante, né? No ano letivo de 2022, nós tínhamos aí, no Centro de Educação Infantil, não atendidas, um total de 10.616 entre creche e pré-escola. Em creche, entre creche e pré-escola, 3.763. E de escola, nós temos 1.164, totalizando 15.543 crianças não atendidas aí até 2022, né? A situação é alarmante e vem piorando, né? E entre 2021 e 2022, o cadastro não atendido à educação infantil foi creche para a escola, um crescimento de 38%, 5.870 crianças. E somente em creche, 4.795 crianças. A nossa população de crianças de 0 a 4 anos em Fortaleza é 138.704 crianças. No entanto, a capacidade da rede municipal de ensino em 2022 era de somente 57.928 vagas, como estavam colocadas. No relatório anual de 2023, o Parque Educacional de Fortaleza, que compreende 6 centros de educação infantil e creche, entre os anos 2021 e 2023, teve um aumento de apenas 17 unidades. Hoje, o prefeito Sarto, ele fala de 32, ele prometeu até o final da sua gestão entregar 50 novas unidades para atender as crianças da creche e da pré-escola. Hoje a prefeitura dá um número de 32 equipamentos atendidos. Só que desses 32 equipamentos, não são 32 creches ou pré-escolas novas. São também novas, mas são reformadas. São escolas que as crianças tiveram que ir para um outro prédio enquanto a creche era reformada. Ou seja, nós precisamos de um investimento dentro da nossa cidade que possa aumentar essa quantidade de creches e pré-escolas. É uma demanda urgente. A Prefeitura de Fortaleza atende as nossas crianças com 116 creches parceiras, que no momento são muito importantes para ajudar a atender a demanda em relação ao atendimento a creches, mas que precisa ter um olhar mais específico sobre essas creches parceiras. Por quê? Porque ela é um equipamento que muitas vezes ele é sediado dentro de uma associação, dentro de um prédio particular de uma pessoa. As pessoas que trabalham nessas creches parceiras não são professores concursados do município, nem os funcionários. São pessoas que repassa um valor para aquela creche parceira e aquele valor é repassado para pagamento de pessoal. Sim. E aqui eu não estou me colocando contra essas creches parceiras. Eu estou dizendo que a gente precisa avançar para que a prefeitura possa atender a demanda de matrículas de crianças de creches e pré-escola com uma demanda em que ela tenha os seus próprios prédios, seus próprios funcionários trabalhando. Porque 116 creches parceiras, imagine se a gente não tivesse essas creches parceiras. Aí é que a demanda seria maior. Então é urgente uma política voltada para aumentar a quantidade de matrículas, mas para isso é preciso também aumentar a quantidade de prédios. Bom, na mesma linha, sobre a falta de creches em Fortaleza para atender às necessidades das famílias, sobretudo as carentes, também falou a vereadora Adriana Jerônimo. Educação, os dados oficiais do aprisionamento, né, da ausência de vagas, das vagas represadas, na verdade, das creches e educação infantil aqui em Fortaleza. E os dados são agora de abril,
e é um ofício, né, um documento oficial produzido pela Secretaria Municipal de Educação, que fala que no dia 16 de abril de 2024, a gente tinha 6.706 crianças fora da creche. Esse dado, ele representa a família que foi até alguma unidade educacional de creche e não teve acesso à vaga. E aí, a professora Adriana Almeida apresentou aqui o histórico da ausência de vagas na escola e a gente consegue nitidamente perceber que os dados eram muito piores. Antigamente, os números eram gigantescos, só que agora, em abril, a gente ainda tem quase 7.000 crianças que procuraram vaga e não encontraram. E aí eu quero lembrar e dar o mérito da luta por creche aqui no município ao Centro de Defesa da Vida, o SEDECA, né, que em 2018 deu entrada num TAC, né, a partir do Ministério Público, celebrou com o Ministério Público esse TAC, para ampliar vagas de creche em Fortaleza e para que todas as creches que foram entregues, elas fossem entregues com berçário público. E aí, desde 2018, a Prefeitura de Fortaleza, no seu modo de gestão, vem entregando essas creches, conseguiu reduzir essas vagas que estavam represadas, mas os dados ainda são muito alarmantes, porque a gente está falando de 7.000 famílias que recorreram à política de educação e tiveram um não como resposta. E aí o que é que isso representa? É a política pública efetiva que não está acessando a essas crianças. E a gente está falando de todo um ciclo familiar que, infelizmente, é impactado de maneira negativa quando essa criança não tem acesso à educação básica. E aí são mães que muitas vezes são mães solos, chefes de família, que não podem acessar o mercado formal de trabalho porque não têm onde deixar o seu filho, que é bebê, e a sua criança. E isso, infelizmente, é mantido por um ciclo institucional de ausência de direitos. A gente vem denunciando esses dados desde 2021. A Prefeitura, é óbvio, vem fazendo o esforço de aumentar a creche, de aumentar os berçários, mas, infelizmente, ainda não tem sido suficiente. Lembrando que, em Fortaleza, esse dado poderia ser ainda maior. Porém, Fortaleza conta com as creches conveniadas, que não segue o padrão de creche municipalizada, porém, atende boa parte das periferias em Fortaleza. Então, se a gente avaliasse aqui o cenário sem as creches conveniadas, esse número quintuplicaria, seria muito mais devastador. Então, gera a urgência de que a Prefeitura conclua o TAC que foi celebrado com o Ministério Público lá em 2018, entregue ainda mais creches, mais berçários públicos, para que a gente consiga reduzir esse número atualizado da Secretaria de Educação de 7.000 crianças fora da creche, e é um dado de abril da própria Secretaria de Educação. E aí a gente precisa de mais investimento do governo federal e precisa também de mais prioridade no governo municipal para a gente zerar a fila da creche, porque vai ganhar as famílias de Fortaleza, mas sobretudo vai ganhar os próprios bebês, as próprias crianças que têm direito à educação e precisam ter esse direito garantido. Bom, a defesa do prefeito para esses dois pronunciamentos dessas duas vereadoras, a Adriana Almeida e a Adriana Jerônimo, foi feita pelo vereador Jorge Pinheiro. Vamos ouvi-lo. Nós precisamos lutar aqui para que na cidade de Fortaleza nós tenhamos acesso para todas as nossas crianças, nós tenhamos vagas na rede pública municipal para todas as nossas crianças. A gente precisa verificar quando há uma crítica
porque quer melhorar, e quando há uma crítica que é como o vereador PPCEL diz, que para criticar a prefeitura é um leão, na hora de criticar o governo é um gatinho, né? Não critica, não fala assim, porque uma das coisas aqui que a gente discutiu em outras semanas, foi exatamente porque alunos da rede pública municipal, que a gente precisa lembrar, que o município ele tem responsabilidade ali com o ensino fundamental. O ensino médio é competência para o governo do estado do Ceará. Então, quando os alunos adentram por meio das creches, da pré-escola, na rede pública municipal de educação, eles vão sair ali após o 9º ano, para ir então para um equipamento público do governo municipal, que é quem tem competência para isso. Só que o que é que está acontecendo? Você tem aqui todos os alunos que estão ingressando e cada vez mais, graças a Deus, esse número tem aumentado. Por quê? Porque tem aumentado a qualidade, PPCEL, principalmente ali das creches. Quantas mães agora têm colocado seus filhos nas creches municipais, nas creches conveniadas, né, nas 6, nas creches conveniadas, exatamente porque tem reconhecido o trabalho, tem visto a qualidade dos professores e tem inclusive pessoas da classe média que, em vez de irem para a rede particular, vão para as escolas e as creches, pré-escola da rede pública municipal, porque tem visto a qualidade. E isso tem aumentado o que? A quantidade de alunos. Agora, a gente precisa ter uma política pública que comece a prever e aumentar as vagas. O que foi feito a partir de 2013? Um aumento significativo. Liguei imediatamente para o secretário Jefferson, secretário de Educação, Jefferson Maia, porque eu quis cobrar para ele exatamente resposta sobre isso. E imediatamente ele me mandou mostrando que houve, minha cara vereadora correligionária Cláudia Gomes, o aumento significativo de 2013, quando naquela época em creches havia 11.285 vagas em creche. Sabe para quanto aumentou em 2024? 25.203 vagas, um aumento significativo de 123,3%. Pré-escola, houve um aumento para as crianças que eram assistidas na pré-escola. Naquele tempo, as vagas em 2013 eram 20.721. E sabe para quanto aumentou em 2024? 32.177. Um aumento significativo de 53,3%. Quando nós falamos sobre isso, o que é que nós estamos querendo nos referir? É que ainda há muito que melhorar, como disse o vereador PPCEL. Mas a gente não pode chegar aqui com irresponsabilidade e dizer que não se está havendo um incremento, um investimento. Mais de 32, já foram 32 creches entregues só agora neste último governo, né? A gente tem aqui números que vão dizer exatamente isso. 32 novos 6 centros de educação infantis, todos com berçários, 13 novas escolas, sendo 9 ETIs e 4 escolas municipais de tempo parcial. Então, com isso a gente vai vendo que existe um investimento. E aí agora a gente vai fazer a cobrança. Exatamente porque está havendo a cobrança em relação à rede municipal, e tem que haver a cobrança. Todo e qualquer vereador aqui tem que cobrar mesmo, porque nós precisamos dar o melhor para o nosso povo. E por isso nós precisamos acompanhar, fiscalizar, criticar, incentivar, mas ao mesmo tempo poder dizer e criticar quando não tiver o número de vagas necessárias e quando não houver política pública para ampliar a rede pública municipal, que não é isso que nós temos visto. No entanto, em relação ao governo, o que é que nós temos visto, vereador PPCEL? Que esses alunos que saem da rede pública municipal, que aumentou consideravelmente, quando eles vão para o equipamento do governo, não tem vagas. 9.000 alunos que ficam sem vagas. Ou seja, eles vão para onde? Vão ficar sem estudar. E aí a gente pergunta, e qual é a política pública que foi aplicada nesses últimos anos para ampliar as vagas? Nenhuma, porque faz anos que não se constrói escolas aqui do ensino médio pelo governo federal. Quando eu digo aqui, eu me refiro a Fortaleza. Podem ter construído em outras cidades, mas aqui em Fortaleza não houve. Veio a vereadora do outra semana e disse assim, mas ele está reformando as escolas. Ok, reformar não significa necessariamente crescimento de vaga. E ao contrário, eles estão reformando, estão dizendo que vão transformar em escolas de tempo integral. Ou seja, vai haver mais ainda uma diminuição de vagas. Porque hoje o equipamento público funciona pela manhã e pela tarde.
Tem alunos que ficam só pela manhã e tem alunos que ficam só pela tarde. Se eles transformarem em tempo integral para que esses alunos fiquem de manhã e de tarde, uma parte desses alunos vai deixar de estudar nessa escola. Porque esses alunos pela manhã, vamos dizer que os que estão pela manhã continuem pela tarde, eles vão ocupar aquele equipamento público durante a parte da tarde, e aí nós vamos perder vagas. Então o que nós queremos aqui é que, de fato, continuemos a cobrar da rede pública municipal para que melhore cada vez mais e tenhamos vagas para todos. Mas vir aqui criticar, sem poder criticar também o do governo, que é pior, que nós não estamos vendo nenhuma política pública de crescimento, de oferta de vagas na rede pública estadual, isso é um absurdo. Bom, com esta fala do vereador Jorge Pinheiro, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias da manhã desta sexta-feira, aqui na TV da Transparência. Convido-os a continuarem conosco. Já já, novas informações. Obrigado.